Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar da lua nova do dia 14 de outubro, que vai coincidir com um eclipse solar anular no signo de Libra, tá? Que é aquele signo sempre muito charmoso, muito bonito. E eu tenho muito prazer de apresentar isso tanto para quem está me assistindo, quanto para os leitores, os seguidores, os alunos e os clientes da minha parceira, colega e amiga Márcia Matos. A Márcia me convidou para fazer parte dessa alunação, para gravar esse vídeo, para colocar, enfim, nas redes sociais dela. E eu achei muito simpático, muito gostoso, então estamos aqui para isso. Um eclipse, gente, acontece sempre que o alinhamento entre a Terra, o Sol e a Lua fiquem de tal maneira que um dos três astros tampa alguém, tá? Eclipsar significa tampar, desaparecer, obscurecer, né? E a gente tem poucos eclipses ao longo do ano que realmente são significativos, né? Tanto astronomicamente quanto astrologicamente. Ele precisa ser um eclipse bem significativo para que os seus efeitos sejam realmente relevantes para os indivíduos que estão envolvidos nele. É claro que também o eclipse é feito para todo mundo, ele é universal, mas ele não acontece em todos os locais do mundo da mesma maneira, com a mesma intensidade, e também não abrange todos os signos do zodíaco, tá? Então isso que é interessante, porque cada eclipse vai ter uma especificidade de significados, de efeitos, etc., e de irradiação para determinados indivíduos e não para todos, ok? Beleza. Então, assim, na ocasião de uma lua nova, o que ocorre? Você tem o Sol e a Lua juntos. Normalmente o que acontece é que a Lua passa na frente do Sol, e quando isso é feito de uma maneira muito próxima, né, e aquilo se concentra por algum tempo, a gente vai ter esse tipo de eclipse agora, que é uma encaixadinha que ela dá exatamente no disco solar, e fica então um anel todo brilhante do Sol em volta. Então a esse tipo a gente chama de eclipse solar anular. Bom, o fato de acontecer no signo de Libra vai nos trazer dois significados muito importantes, que são, primeiro, o fato da Libra ser um signo muito ligado em pessoas, relacionamentos, relações sociais, parcerias, casamentos, associações, né? Então esses são temas que vão estar muito em evidência no próximo ciclo, que, portanto, ao começar no dia 14 de outubro, ele já está em vigor, né? Pelos efeitos que a gente conhece do eclipse, ele já está acontecendo. 30 dias antes, o que quer dizer que ele já está acontecendo? É que as pessoas envolvidas por ele já estão sentindo nas suas vidas alguma coisa de diferente, né? Nos seus casamentos, nas suas relações, nas suas parcerias, né? Esse eclipse, então, no signo de Libra, vai acontecer no início do terceiro decanato, tá? Ali pelo grau 20, 21 e tudo, que começa, então, o último terço do signo, né? Mas todo eclipse tem uma abrangência muito grande. Então, ele pega a turma desde a metade do segundo e até, digamos, a metade do terceiro decanato. E quando a gente fala a turma, estamos querendo dizer indivíduos de qualquer qualidade. Pode ser indivíduos pessoas, indivíduos humanos, nações, empresas, projetos que tenham nascido dentro desse enquadramento do final do segundo para o terceiro decanato desse signo. E por projeção, pegamos também o signo de Áries, que é o seu oposto, e os dois que fazem tensão com ele, que são Capricórnio e Câncer, né? E também num aspecto um pouco tenso, tá? Outros signos que são muito favorecidos
pelo eclipse são os outros dois signos de ar, porque o Libra é um signo do elemento ar. Então, Gêmeos e Aquário serão favorecidos, eles vão pegar os mesmos efeitos, mas de uma maneira fluente, de uma maneira, enfim, tendendo a ser muito expressivos, positivamente expressivos nas suas vidas, tá? Então vocês vejam, no fim a gente contou aí 6 signos, né? Que são os beneficiados, digamos assim, por esse eclipse especificamente, ok? Bom, o fato de ser, então, uma lua nova é o início de um ciclo, né? Então, um início de um ciclo de 4 semanas, um ciclo lunar, a lua é sempre muito fértil, a lua é sempre abundante, a lua é sempre o início de atividades, de projetos, enfim, de ciclos que você pode inaugurar. Então você pode inaugurar um projeto, você pode inaugurar uma empresa, você pode inaugurar, enfim, relacionamentos e associações, sobretudo associações, né, no signo de Libra, que vão estar muito favorecidos e que vão crescendo ao longo do ciclo para atingir, então, o seu auge sempre na lua cheia. Momento em que a gente faz aquela avaliação, vai dar certo, não vai dar certo, preciso refazer o quê, tenho que retornar um pouco, tenho que, enfim, repensar, né? Para na última semana do ciclo, que é a lua minguante, a gente arrematar, terminar, enfim, e colher os frutos daquele ciclo. Se a gente acompanhasse sempre as luas novas, gente, a nossa vida funcionaria muito melhor, tá? Porque uma lua nova, ela acontece num determinado lugar do nosso mapa e, portanto, num determinado setor, envolvendo um determinado assunto, que tende naquele ciclo, naquele mês, né, naquelas próximas 4 semanas, a serem o nosso foco principal, onde a gente deve estar concentrado, onde a gente deve estar justamente regando aquele projeto, aquele indivíduo, aquela relação, aquele empreendimento, né? A gente vai regando, vai colocando as nossas intenções, enfim, os nossos objetivos, e aquilo vai se desenvolvendo, né? Então é sempre muito legal a gente saber onde está acontecendo. E como é que a gente fica sabendo isso? A gente fica sabendo lendo, logicamente, a lua nova onde ela está acontecendo, no signo de Libra, e lendo também o meu signo, o signo do meu mapa que está no ascendente, porque é aí que eu vou saber qual é a posição desse ciclo para mim, né? Então, a gente sempre deve ler, quando lê um horóscopo e etc., a gente sempre lê o nosso signo solar. Então, digamos que eu seja de Leão, ou que eu seja de Capricórnio. Eu leio o meu Capricórnio e eu leio também o signo do meu ascendente. Então, eu leio lá o meu signo solar e leio o meu signo ascendente. E com isso, eu tenho uma boa cobertura, mesmo que eu não vá a uma consulta astrológica, eu tenho uma boa cobertura de informações para o que vai se dar na minha vida em particular naquele mês, tá? O Sol semeia, né, uma nova sementinha, e aí ela sai na frente e vai crescendo, né? E vai mostrando pra gente, né, ao longo das primeiras 2 semanas, que essa luz dele sobre ela vai crescendo, até que ela fica cheia. No ato de ficar cheia é que a gente faz então aquela avaliação. Como é que vai ser o parto? Vai dar certo? Não vai? Precisa mais isso? Precisa mais aquilo? Precisa, enfim, o que mais a gente precisa fazer para atingir as nossas metas? Essas metas, em geral, elas podem já ter sido atingidas na lua cheia ou elas estarão no auge do que é possível colher, né, naquele ciclo, na lua minguante. E aí, na minguante, é que a gente vai fazer, digamos, a operação colheita, realmente, e tal, de todos os resultados, de tudo que a gente pôde obter com aquele empreendimento, digamos assim, né? Então, o momento em que nós vamos ter agora é o momento justamente da inseminação, do plantar sementes, do começar projetos,
por exemplo, começar relacionamentos, fazer associações e etc. Né? O fato de ser um eclipse já deu sinais de que poderia, né, digamos, eu estava pensando em fazer uma associação com determinada pessoa. E durante o mês anterior eu começo a perceber que não vai ser exatamente o que eu queria, né? E quando chega o eclipse, eu constato isso, né? Eu constato que realmente acho que não vai dar, ou pelo menos não vai dar agora, né? Então, esse é o eclipse, ele, na verdade, tampa um pouco, né? A Lua tampa o Sol, portanto, tampa o presente, tampa a minha consciência, e eu resolvo consultar novamente o passado, que é a própria Lua, quer dizer, ela se sobrepõe a ele então, né? Então não vamos poder ir daqui para frente, vamos ter que voltar para trás, vamos ter que revisitar algo, vamos ter que retomar alguma coisa que naquele momento se apresenta assim claramente, tá? Então isto é um eclipse solar, né? É eu perceber que eu não posso seguir em frente, eu preciso revisitar o passado. Eu preciso rever, eu preciso reconversar, eu tenho que discutir de novo as bases desse contrato e etc, porque não dá para tocar em frente, ok? Esse é o significado de eclipsar o Sol, eclipsar o presente, eclipsar o momento atual, eclipsar a minha consciência. E às vezes pode ser, inclusive, que eu não perceba, né? E que eu faça a coisa, que eu toque em frente e depois, lá na frente, eu vou ter que refazer, tá? Então, por isso que os eclipses são tão importantes, porque no eclipse de lua nova, como é o caso de tampar o Sol, eu não posso avançar. E no eclipse de lua cheia, é tão interessante, ao contrário, ele come etapas, ele fala, não, você pode ir, avança, pula essa etapa, vai para frente. Ele acelera as coisas, porque justamente o Sol é quem fica mais em evidência, ok? Por isso que é bonito a gente entender o significado dos eclipses, né? Que sempre fascinou todos os homens no universo inteiro, durante toda a história, enfim, que a gente tem consciência na humanidade, porque é, primeiro, um fenômeno belíssimo, né? Um fenômeno visual, astronômico, muito bonito. É algo que nos transporta, né? Para um outro plano, para um plano mais espiritual, para um plano mais, digamos, de sonhos, de imaginação, dá asas, né, às nossas interpretações, nos transmite um monte de mensagens, né? Então é por isso que sempre os eclipses fascinaram a humanidade como um todo. E só para a gente então falar agora mais especificamente deste momento, porque mal ou bem é uma lua nova, é o início de um ciclo e todos podemos plantar sementes, primeiro vocês devem consultar tanto no site da Márcia Matos, então www.marciamatos.com, ou no meu www.sicabueno.com.br, para saberem os textos específicos dos seus signos pessoais, solares e também ascendentes. E aí a gente vai poder entender melhor, né, na vida de cada um de nós, para onde isso se encaminha. Então, e vocês devem estar se perguntando, né, como é que vai ser esse eclipse para o mapa do Brasil, né, para o nosso país, e ainda bem será extremamente positivo, porque a gente tem o ascendente, né, no signo de Aquário, exatamente no grau 22, que vai receber esse eclipse de uma maneira muito positiva, o que para nós vai significar uma aceleração, né? Então, para o Brasil vai ser excelente, inclusive incentivando e estimulando os relacionamentos, exportação, importação, relações exteriores, de uma maneira muito, muito positiva. Então, para vocês verem, isso é realmente algo que precisa ser colocado, estudado e lido, indivíduo por indivíduo, né? Porque para alguns pode ser extremamente positivo, ok? Bom, e quanto ao resto, né? Essa é uma lunação desafiante para o resto dos mortais e para todos nós. Por quê? Primeiramente porque ela está se dando no setor número 8, né? Isso vai acontecer então no dia 14 de outubro,
por volta de 14 horas e 55 minutos, digamos 15 horas. Isso cai sempre no setor número 8, que é um setor, naturalmente, que nos traz, digamos assim, revisitações, é um lugar muito profundo, muito intenso, é um assunto de transformações. Então, vocês vejam, transformações em Libra, transformações nos relacionamentos. Também é um setor muito ligado à economia, né? Economia, não finanças, né? A economia é aquela história, eu trabalho todo mês e tenho o meu resultado financeiro. Mas economicamente eu estou bem? Ou eu tenho dívidas? Ou eu comprei alguma coisa que me comprometeu, né? Então uma coisa é finanças, outra coisa é economia. A casa 8 é a casa da economia, né? Eu posso também ter comprado alguma coisa com alguém e o alguém não pagou a sua parte, então eu fiquei devendo porque o alguém não pagou. Então é uma casa sempre que nos demanda crises, né? Que nos faz enfrentar alguma coisa crítica, digamos assim, quer do ponto de vista dos relacionamentos, quer do ponto de vista material, concreto, financeiro, impostos, né? Dívidas que nos são cobradas de fora em moeda mesmo corrente, né? Então esse é um tema importante para todo mundo. E o ascendente que vai estar no signo de Peixes e, portanto, com Saturno ali cravadinho. Quer dizer, é um mês, é um ciclo para a gente começar revendo, repensando, checando, esmiuçando se do ponto de vista pessoal, se do ponto de vista das relações, as coisas estão indo bem, né? Ou não. Saturno é sempre um planeta muito ligado com projetos profissionais, então todo mundo vai estar de alguma maneira querendo checar o que já fez, o que não fez, o que vai fazer, como vai fazer, o que já conseguiu de resultados, o que não conseguiu. Então vocês vejam que o próprio sentido também do Saturno, que é um planeta corregedor, né, no ascendente dessa alunação, nos conta que precisamos ter muito cuidado, muita atenção com tudo que estiver sendo feito no plano material, concreto, objetivo, profissional, tá? Os outros planetas não estão em situações muito críticas nem desafiantes, né? O importante mesmo dessa alunação é a posição da casa 8. Junto com o Sol e Lua a gente tem o Mercúrio, que é um planeta de informação, então aprofundar as informações, buscá-las mais esmiuçadamente, né? Com relação àqueles temas que a gente já falou, relacionamentos e finanças, ok? Então, resumindo basicamente isso. E os signos mais atingidos, Libra e Áries, Câncer e Capricórnio, do segundo decanato, final do segundo, começo do terceiro, e os outros signos de ar e também de fogo, digamos, de uma maneira mais fluente. Então, esses são signos mais favorecidos, né? Quer dizer, onde as coisas tendem a fluir com mais naturalidade, enquanto os outros 4 que a gente falou primeiramente, de uma maneira um pouco mais, digamos assim, desafiadora, né? Tendo que a gente se dedicar um pouco mais para que as coisas fluam na segunda metade do ciclo, que será a partir da lua cheia, ok? Então, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês e, novamente, lembro que vale a pena visitar pessoalmente os signos solares e ascendentes, tanto no site da Márcia Matos, www.marciamatos.com, ou www.sicabueno.com.br, que vocês têm aí na tela, né, escrito para facilitar, ok? Então, um grande abraço para todos, desejo que esse ciclo seja muito positivo e até uma próxima vez. Tchau!